Quero começar hoje com uma frase. Zoreach tzedakot matzmiach yeshuot. Nós falamos nas bênçãos antes do Shema Israel, que aquele que planta tzedakah, ele matzmiach, ele faz nascer Yeshua, ele faz nascer salvação. Isso é baseado num passuco, no versículo de Hoshea do Tanakh, Zaru lachem letzedakah. Plantem para vocês para a tzedakah. Qual que é a ligação entre os dois? Qual que é a ligação com plantar, com tzedakah? E tem mais uma passagem que se encontra no Talmud. Vou ler para vocês. Darash Rabi Dostai Berabi Yanai. Ensinou o Rabi Dostai, filho do Rabino Yanai. Venha e veja que não é igual a conduta do homem igual à conduta de Deus. Ou ao contrário, a conduta de Deus igual à conduta do homem. Um ser humano, ele vem e traz um presente. Ele quer se encontrar com o rei, ele vai lá e traz um belo presente. Não tem nem certeza que vão deixar ele trazer para dentro do palácio o presente. Vai passar pela segurança, vai ver se sim, se não. Então é dúvida se o presente vai ser recebido. E uma dúvida maior ainda, se ele vai ser recebido pelo rei. Ele quer entregar pessoalmente, mas não é tão simples isso. Kadosh Baruch Hu, mas Hashem não é assim. A pessoa dá uma prutá, a pessoa dá uma moedinha para alguém que precisa de tzedakah, Zohe o Mekabel Penei Shekhinah. Ele merece receber a revelação da Shekhinah. Como está escrito nos Salmos, Ani betzedek panecha ezvav akitz temunatecha. Ani betzedek, se eu vou vir com tzedek, com justiça, eu vou dar tzedakah, panecha, vou merecer entrar e ver a sua face, Deus. E assim finaliza lá o Talmud, que tinha o Rabelazar, que ele sempre fazia a questão de dar uma moeda, pelo menos que fosse, dar uma tzedakah, antes de começar a sua tefilá. E assim ficou instituído como costume judaico, antes de Shacharit e antes de Minchá, sempre antes das orações, não à noite, a gente já falou sobre isso, sobre a tzedakah à noite, mas antes de Shacharit, antes de Minchá, dar uma moedinha para a tzedakah. E assim também a gente costuma, antes de algo que nós estamos querendo muito, estamos pedindo muito, dar uma tzedakah antes de começar os nossos pedidos. Por quê? Qual que é a conexão entre as duas? O Talmud ele conta de Abba Hilke. Abba Hilke, ele era neto de Roni Ameagel. Não sei se vocês lembram, Roni Ameagel, esse, na realidade não era o nome dele era Roni. E Ameagel quer dizer aquele que fez o círculo. O Roni era um tzadik, que ele conseguia intervir e pedir para Deus em nome de todo o povo por chuva. A gente sabe que a chuva, principalmente na terra de Israel, ela está intimamente ligada a merecimento. E quando tem falta de chuva, isso é motivo de você fazer tefilá, você pedir muito para Hashem. Tem jejuns que são decretados na falta de chuva. E lembrando, hoje a gente vê, quando teve muita chuva, como que disparou os preços. Agora, quando tem falta de chuva, tem seca, não tem alimentos. Era uma questão muito séria, principalmente quando as pessoas viviam quase que exclusivamente de agricultura. A terra de Israel, quando faltava chuva, era motivo de muita tefilá, muitos pedidos, jejuns em alguns casos, e pedir para um tzadik, pedir para uma pessoa que tenha uma conexão mais forte com Deus, pedir para ele rezar em nome de todos. Então, foram uma vez para esse Rony Ameagel e pediram para ele, e esse Rony, ele tinha uma certa intimidade com Deus, vamos chamar assim. Ele fez um círculo no chão. Ele falou: Deus, olha só, eu não saio desse círculo até começar a chover. E aí começou a chover fraquinho. E ele fala: Deus, não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi chuva. Aí começou a chover, uma tempestade, uma chuva torrencial que não ajuda. Essa chuva acaba estragando a plantação. E ele fala: Deus, não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi chuva normal. E aí começou a chover normal. E é dito que ele tinha essa intimidade
para poder falar com Deus dessa forma. Não é bem assim que a gente deve falar, mas ele foi conhecido como Roni Ameagel, o Roni que fez o círculo e disse que não ia sair do círculo até ter chuva. Esse Roni Ameagel, ele tinha um neto, Abba Hilke, que tinha os mesmos poderes do que o seu avô. Conta o Talmud que era uma época de seca, a chuva não vinha há muito tempo, e a gente sabe que em Israel só chove no inverno, e estava passando os meses e nada de chuva. Foram procurar Abba Hilke. Por favor, faça tefilá, peça em nome de todo o povo. O Abba Hilke, ele sobe no teto, na varanda, no rooftop. Ele e a esposa, para poder pedir para Hashem. E é dito que eles se separaram, no sentido de que cada um ia fazer a sua tefilá separada, que a esposa dele também era uma tzadeket, uma mulher muito elevada. Então ele foi para um canto da varanda, ela foi para o outro canto, e cada um começou a fazer a sua tefilá e pedindo para Hashem por chuva. E os sábios lá embaixo esperando para ver o que ia acontecer, e de repente eles começam a ver as nuvens se aproximando. Só que as nuvens estão todas vindo da direção da esposa da Abachilke. E do lado dele o céu está limpo. E perceberam então que foi no mérito da tefilá, do pedido da esposa que veio a chuva. Logo começou a chover, os dois desceram e os sábios perguntam, desculpa a gente se intrometer, mas a gente queria entender, nós viemos aqui pedir para o Abba Hilke, você que é o tzadik, mas de repente a gente está percebendo aqui que tua esposa está com mais méritos do que você. E ele não se ofendeu, muito pelo contrário, ele explicou para eles o seguinte: nós dois fazemos questão de poder ajudar todo mundo que nos pede ajuda. Só que tem uma diferença muito grande entre eu e minha esposa. Minha esposa, ela está mais em casa do que eu. E minha esposa é quem cozinha. Então, quando vem aqui alguém e pede uma ajuda, ela imediatamente já dá uma refeição, ela já dá um pão, ela já dá algo que a pessoa possa ter proveito imediato. Para mim, todo mundo que pede ajuda, eu dou dinheiro. Só que o que você faz com o dinheiro? Você tem que comprar os insumos, depois tem que preparar a comida. Então, minha esposa, ela faz uma tzedakah mais imediata. E com isso, as suas preces são atendidas também de uma forma mais imediata. Mas aí volta a pergunta: qual é a conexão entre uma coisa e outra? Por que para eu poder ter mérito, que meus pedidos sejam aceitos, eu tenho que ter a tzedakah? É moeda por moeda? Eu estou pedindo para Hashem e estou exigindo? É interessante lembrar, como, não como técnica, mas como essência de tefilá. Se eu peço a tefilá por mérito, é muito complicado. Muito complicado. Eu chego para Hashem e falo, Hashem, olha só, eu mereço. A hora que eu falar isso, eu estou me colocando numa confusão e tanto. Porque se eu vou pedir por merecimento, vão puxar a minha ficha e vão ver se eu mereço ou não. Então, eu não sei quem é que tem essa confiança toda de pedir para Hashem, eu mereço. E no final das contas, eu mereço por quê? Hashem não tem obrigação de nos dar nada. Tudo que eu tenho é um presente divino. Até uma questão, e a gente estava conversando aqui nesse Shabat, que alguém perguntou, como que eu explico para as pessoas que moram em Israel e mesmo assim eles falam que essa grande salvação, esse grande milagre que aconteceu naquela noite, onde o Irã podia causar grande estrago e nada aconteceu? Como eu explico isso para pessoas próximas a mim que isso foi um milagre? Porque eles falam que não foi um milagre, isso foi a tecnologia. Provavelmente todo mundo aqui leu aquele artigo de um cientista, e ele falou uma coisa muito interessante. Tá certo que foi a tecnologia, tá certo que foi a sabedoria, e o próprio fato de tudo estar sincronizado e tudo dar certo, e porque as probabilidades eram 90% e foi muito acima disso, isso tudo já é um milagre. Mas vamos analisar um pouquinho mais profundo. Foi a sabedoria humana. Mas quem que deu a sabedoria humana? Quem foi que ajudou o ser humano a desenvolver tal tecnologia? Que nem uma vez alguém falou, eu construí isso com meus 10 dedos. Mas quem te deu os 10 dedos? Eu não posso pedir porque Deus me deve. Deus não me deve nada. Eu mereço. Eu mereço por quê? E mesmo se eu mereço, não vale a pena, não é interessante.
Nem mesmo o Moshe Rabbeinu. O Moshe com certeza merecia muito por tudo que ele fez, por tudo que ele aguentou, apesar de ter feito tanto, o povo só reclamando. E com tudo isso, o Moshe Rabbeinu, quando ele tem o seu pedido máximo que ele pede, que ele quer entrar em Israel, vai etchanan el Hashem. A linguagem que é usada é que ele suplicou, mas vai etchanan, dizem nossos sábios, matanat chinam, ele está pedindo um presente gratuito. Hashem, não dá porque eu mereço, dá porque você é generoso. Isso até em negociações funciona muito bem. Você chega numa negociação e fala, eu mereço, ninguém quer escutar o que você merece, ninguém quer saber do teu egocentrismo. Agora, quando você fala você é generoso, você desperta a pessoa a querer te ajudar. Nessa carta aqui que nós estamos estudando, essa carta da Alter Rebbe, carta número 8 que ele enviou para os seus alunos, ele fala também de outras coisas. Porque nós, quando a gente fala de pedidos, a gente está pensando normalmente em coisas físicas e materiais. Eu estou pedindo saúde, eu estou pedindo parnassá, estou pedindo coisas para o meu dia a dia. Ele fala, mesmo os pedidos espirituais, que era o que incomodava esses grandes alunos do Alter Rebbe, eu quero mais inspiração para poder me conectar com a Hashem. Eu quero poder ser uma pessoa melhor e tratar os outros com mais generosidade, com mais amor. Eu quero tratar melhor meu cônjuge, eu quero tratar melhor meus filhos, meus pais. Era coisas mais elevadas e mesmo assim, isso, o Alter Rebbe estava falando para os seus alunos, nunca peçam por merecimento. Peça pela generosidade divina. Tem uma carta interessante do Rebbe anterior, o sexto Rebbe, Rebbe Rayatz, que ele escreve uma história que tinha uma pessoa simples, chamada Israel. Ele era de uma cidadezinha pequena e ele era aluno do terceiro Rebbe, o neto do Alter Rebbe. E ele foi uma vez para um Shabat, para poder estar perto do seu Rebbe. E no Shabat o Rebbe falou coisas muito profundas, Mamarim, discursos racídicos profundos. E no meio desse discurso profundo, que ele estava falando de níveis muito elevados, ele disse, trouxe uma citação de um livro, Sefer HaBahir, que lá ele conta que a generosidade divina do mundo de Atzilut, Hesed de Atzilut, se queixou perante Deus. Deus, desde que Abraham avino, desde que nosso patriarca Abraham, ele veio para a Terra, eu estou de boa, estou aposentada, não tenho o que fazer. Porque ele é a personificação da bondade e da generosidade divina no mundo. No momento que você pratica a generosidade aqui nesse mundo, isso acaba tirando o lugar, no bom sentido, da generosidade de Atzilut. Então, esse homem simples, ele não entendeu nada da parte profunda. A única coisa que ele entendeu foi isso, que quando você faz bondade aqui embaixo, isso é muito elevado. E lá, o Rebbe comentou sobre a grande mitzvah de emprestar dinheiro. Então, nós conhecemos a mitzvah de tzedakah, de você dar. Agora, emprestar é uma forma de tzedakah até mais elevada do que a tzedakah, porque você mantém a dignidade da pessoa. Pode ser que a pessoa não devolva, e aí fica como tzedakah. Mas o próprio fato de você considerar isso como um empréstimo, isso é uma grande mitzvah que você ajuda a pessoa e mantém a dignidade. Então esse Israel, ele voltou lá para a cidadezinha dele. Ele quis implementar aquilo, ficou muito forte dentro dele. Foi a única coisa que ele pegou, mas ele pegou aquilo muito bem. Ele chegou lá na cidade, foi visitar um amigo dele, comentou isso com um amigo. E mesmo que ele não precisava, ele não tinha muitos recursos, mas ele conseguia viver a vidinha dele. Ele chegou para esse amigo e falou: Você pode me emprestar alguns rublos? Ele foi lá e emprestou para ele. E depois, no dia seguinte, ele foi lá e devolveu. Aí depois ele foi para outro amigo: Você pode me emprestar? E começou a criar uma corrente de empréstimos, sem necessidade. Mas só criar essa corrente de empréstimo, toda vez ele estava lá cumprindo essa mitzvah de emprestar e devolver. Se alguém olhasse de fora, pode achar que cara ingênuo, mas quando ele volta para o Rebbe dele, depois de alguns meses, ele vai fazer uma nova visita para o Rebbe dele. Assim que ele chega, o assessor do Rebbe, ele fala, chama aquele homem lá. Ele entra e o Rebbe começa a perguntar para ele, o que aconteceu nesses últimos tempos? Você está dando mais tzedakah que o costumeiro? Ele falou, não, Rebbe, desculpa, mas eu não tenho muitos recursos, eu não tenho condições de dar muita tzedakah, mas
você está ajudando alguém mais? Você ficou tentando descobrir o que que tinha de diferente. Até que ele comentou, não, Rebbe, aqui outra vez eu escutei sobre empréstimo, estou de pé. Ah, agora eu entendi. E deu brachot para ele. O filho que presenciou isso, ele perguntou para o pai, pai, o que que foi que aconteceu? E o pai disse, na hora que esse homem entrou aqui, eu vi uma luz, um brilho muito grande. Eu vi a generosidade de Atzilut, é um nível muito elevado, brilhando sobre esse homem. Eu não estava entendendo o que que era. Eu resolvi perguntar para ele, e eu descobri que foi no mérito desse empréstimo, essas ações puras de coração que ele fez, que trouxe essa luz tão forte. E a pergunta volta: se eu quero pedir alguma coisa para Hashem, através da tzedakah, tem mais chance de eu receber aquela generosidade divina. Então eu já aprendi que não é para pedir por mérito, é para pedir por generosidade divina. E quando eu faço a generosidade aqui embaixo, isso me dá, keneged me dá, isso faz moeda por moeda. Essa é a regra de Deus, moeda por moeda. Se eu faço bondade aqui embaixo, eu recebo bondade de cima. Mas isso próprio também precisa entender, porque normalmente essa questão de moeda por moeda, medida por medida, é uma regra do Midat Adin, do atributo de justiça divino, atributo de disciplina, Gevurah, e não de Chesed. Se você está falando de generosidade, não tem essas regras moeda por moeda. É mais uma questão de atrair a generosidade divina. Então prestem muito bem atenção como que funciona a distribuição do Chesed, da bondade divina. Diz a Kabbalah que nós temos o atributo de Chesed e o atributo de Gevurah, generosidade e severidade, dar e disciplinar. Quando eu faço a tefilá e eu peço para Hashem, por favor, na sua generosidade máxima, me dê tal coisa, de repente aparece o atributo de justiça e pergunta: calma aí, vamos trabalhar com a justiça ou não? Deus, ele é justo. Vamos ver se essa pessoa realmente merece. E aí começa a complicar, precisa de um ishur, precisa de uma permissão. Então, tem que ser protocolado e tem que passar pela autorização do Midat Adin. Para isso, Deus ele deu um caminho. Se nós fazemos o nosso máximo aqui embaixo, a gente faz o nosso resto, na medida que a gente pode. E, novamente, não é apenas dinheiro, também dinheiro. Porque no dinheiro você tem a essência da pessoa, mas é um sorriso, é uma boa palavra, é um ombro amigo. No momento que eu ajudo quem precisa de mim, eu tenho como pedir para Hashem que ele me ajude, apesar que eu talvez não mereça, através que vem lá o atributo da justiça para querer barrar. Se eu tenho esse crédito é suficiente para que tenha autorização da Midat Adin. Uma vez uma pessoa que ele costumava dar tzedakah com frequência e ele sempre entregava para o Reb Zusha Manipoli. Reb Zusha, ele era um colega do Alter Rebbe. E esse homem, ele via que cada vez que ele dava uma tzedakah, os seus negócios iam melhorando, melhorando, e ele foi aumentando a tzedakah. E um dia, de repente, ele teve um insight. Ele descobriu que esse grande rabino, que era o mestre dele, ele era, na verdade, aluno de um outro mestre muito maior, com certeza, o Magid Mesrit. Então, se ele é aluno do Magid, com certeza que o Magid é muito maior do que ele. Então, se eu dou tzedakah para ele, eu estou tendo muito sucesso, se eu der tzedakah para o mestre dele, imagina quanto sucesso eu vou ter. E assim ele fez. Ele parou de apoiar os projetos do Reb Zusha e foi direto lá apoiar os projetos do Magid Mesrit. E os negócios dele começaram a dar um revés, e as coisas começaram a piorar, e ele não estava entendendo nada. E aí ele não teve jeito, voltou lá para o seu mestre
que era o Reb Zusha, e abriu o coração e falou, Reb, eu já percebi que eu fiz errado, mas me explica, o que que eu fiz de errado? Se ele é seu mestre, deveria ganhar muito mais. E o Reb Zusha falou para ele o seguinte, a questão aqui não é dar para o aluno ou para o mestre mais elevado ou menos elevado. A questão é ter o posicionamento. Na hora que você começa a fazer escolhas e investimento, então você não está dando tzedakah pela generosidade, você está querendo fazer investimentos, você está querendo fazer cálculos. Na hora que você começa a fazer cálculos, então Deus também faz cálculos. Aí ele vai te dar quanto você merece. Agora, quando você não faz cálculo, você faz aquilo que é certo, pela bondade, pela generosidade, sem esperar nada em troca, não se preocupe que a Hashem vai te dar muito mais. Merubá midatová. As coisas boas, a Hashem ele dá muito mais do que você merece. E por isso dizem nossos sábios, a ser te a ser, a linguagem na Torá que fala sobre dar uma ser, a gente tem que dar no mínimo 10%. Não gosto dessa palavra dízimo, que já foi usada de outras formas em outros lugares. No mínimo 10% a tzedakah tem que dar uma ser. É dito que aquele que dá, assim, o mínimo do mínimo, ele dá o 10%. O certo, o correto mesmo é dar o mais próximo possível de 20%. Mas diz a Torá que se você der no mínimo 10%, a ser, te a ser. É escrito duas vezes, a ser, te a ser. Então você pode ler, deu 10 e 10. Então muita gente lê dessa forma, 10 mais 10 dá 20%. Agora tem uma frase que nossos sábios também, eles mudam a pontinho, porque em hebraico tem o shin e tem o sin. São duas letras, só que muda o pontinho. É a mesma letra que tem um pontinho na direita ou na esquerda. Então não leia aser te aser, leia aser shetita asher. Asher, ashir é rico. Então dê o maser para você ficar rico. Então você dá X e a Hashem ele te retribui com muito mais do que isso. Por quê? Porque assim funciona com a Hashem. A Hashem ele quer dar tudo, a Hashem ele quer dar muito. Então eu faço o meu máximo e a Hashem ele retribui com o máximo dele. Ah, mas nem sempre eu vejo o resultado imediato. É o primeiro que eu próprio, às vezes, com a minha tefilá, peço para a Hashem distribuir o crédito de outras formas. O crédito ele vem, não tem nada que não seja atendido imediatamente por Hashem. Só que esse crédito ele pode ser usado com saúde, com sabedoria, com proteção, com várias outras coisas. E, na verdade, esse é o objetivo da Tefilá, como a gente já explicou, para você direcionar para onde você quer usar esse crédito. Mas ele também vem de uma forma financeira, se Deus quiser, só que às vezes demora um pouquinho. E aí volta o exemplo que a gente estava falando. Zoreia tzedakot. Eu planto tzedakot. O que quer dizer plantar? Quando você coloca aquela sementinha na terra, ela se decompõe. Uma criança vai falar, eu tinha uma sementinha, agora não tenho nada. O adulto, ele sabe que não é que você não tem nada, você está criando algo muito maior. Então, isso é o princípio do investimento, mas também é algo que ele diz aqui, que quando você coloca a sementinha, nasce muito mais. Nada em comparação àquela sementinha que você colocou. Demora um tempinho, mas ela nasce com uma quantidade muito maior do que você colocou. Para entender isso melhor, porque justamente a Hashem fez essa forma, que quando você dá tzedakah, você recebe uma retribuição muito maior e não exata, isso daqui a gente vai falar no nosso próximo encontro. Mas queria só finalizar que esse Tzemach Tzedek, que esse terceiro Rebbe, que nós contamos a história dele, ele tinha uma relação muito próxima com seu avô, o autor do Tânia, o Alter Rebbe. E mesmo depois que o avô faleceu, ele continuava tendo revelações do seu avô no sonho, ou às vezes até acordado, ele tinha uma revelação quando ele tinha perguntas, dúvidas, o avô estava lá guiando ele. E ele estava num período que ele tinha muitas questões para perguntar para o avô, mas o avô não aparecia. E ele pedia, ele fazia tchuvá, será que fiz alguma coisa errada? Ele fazia teilim, fazia salmos, pedia para Hashem, Hashem, por favor, que abra novamente os portões, eu não quero perder essa conexão. E nada. Um dia ele está indo para a sinagoga, e no meio do caminho alguém pede para ele um dinheiro emprestado, falou, hoje é dia da feira, eu quero comprar alguma coisa para tentar depois revender. Será que você pode me emprestar alguns rublos e eu vou logo depois devolver? Como a gente disse, uma grande mitzvah, emprestar.
Ele imediatamente falou para o homem, não tem dúvida nenhuma que eu vou te emprestar, eu estou indo agora para a sinagoga, depois que acabar a tefilá, por favor, passa na minha casa que eu vou te ajudar. Ele continuou andando, ele foi para a sinagoga, ele colocou o talit no ombro para começar a tefilá e de repente, ele falou, calma aí, o que que eu estou fazendo? Aquela pessoa pediu dinheiro emprestado para poder ir no mercado, na feira, e fazer as compras e depois revender. Se eu vou esperar a minha tefilá e até voltar para casa, já acabou a feira. Ele não vai conseguir ganhar o dinheiro dele. Ele tirou o talit, voltou para casa, pegou o dinheiro e ele teve um trabalho enorme para localizar aquela pessoa que, vamos lembrar que não existia celular. Ele ficou procurando, procurando, até que finalmente encontrou aquela pessoa, deu para ele um empréstimo. Aí finalmente ele volta para a sinagoga. Na hora que ele coloca novamente o talit, o avô aparece para ele, sorrindo, responde para ele todos os seus questionamentos e fala para ele da grandeza do Gmilut Hassadim, a grandeza de você fazer atos de bondade. Quando nós fazemos o resto aqui embaixo, quando a gente faz a bondade aqui embaixo, isso atrai a bondade divina. Novamente, Hashem ele quer dar de qualquer forma, mas tem lá o sistema que foi criado, que Deus criou próprio, o atributo da justiça, que ele vai analisar se tem merecimento ou não, para a gente cortar essa análise e ter a aprovação imediata. Nós nos comportamos com chesed aqui embaixo. É por isso que antes da tefilá, a gente dá uma tzedakah, a gente faz uma coisa boa e com isso abre os canais para a gente poder receber essa brachá. Então isso se aplica para a tefilá de manhã e de tarde, mas se aplica também para que quando eu quero alguma coisa, então eu vou entrar numa reunião importante e eu estou querendo que tenha um bom resultado. Vou lá e dou uma tzedakah antes de começar. O cantor Avram Flit, ele conta que o Rebbe orientou para ele que toda vez que ele vai fazer um show, já há décadas, ele cumpre esse preceito, ele faz na frente de todo mundo. Leva uma caixinha de tzedakah, antes de começar o show, colocar um dinheiro pedindo para que o show seja bem sucedido. Tem o costume também de mulheres, antes de começar a cozinhar, colocar uma tzedakah pedindo para Hashem que tudo corra bem, que seja uma boa comida, que não aconteça nenhum problema físico nem espiritual, antes de acender as velas do Shabbat, assim por diante. A gente tem esse princípio, e esse princípio está bem expressado da forma que o Alter Rebbe, ele montou o Sidur. Primeira coisa lá, quando a gente vai começar a nossa oração na sinagoga de manhã ou em casa, Areini mekabel ala mitzvataser shel ve'aftal lecha kamocha. Eu recebo sobre mim o preceito positivo de amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero pedir para Hashem amor, generosidade, eu tenho que mostrar que eu sei fazer da mesma forma. Veitaruta deletata, itaruta delelu. Despertar aqui de baixo, a minha iniciativa aqui de baixo, traz o retorno, a iniciativa de cima, voltando para mim com muito mais intensidade.